Nós estamos caminhando, ainda não terminamos a nossa série de mensagens em Efésios, a carta, a epístola do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, em que nós já tratamos 4 capítulos na sua totalidade, no capítulo 1, 2, 3 e 4, e hoje passamos então a Efésios capítulo 5, o versículo 1 em diante, aonde nós temos uma mensagem do céu, uma mensagem importante. No telão para nós eu quero que coloque da NAA, da Nova Almeida Atualizada, e de luz acesa. Nós vamos ler as nossas Bíblias de papel, amém? Se você não tem uma Nova Almeida Atualizada como o que eu vou ler, existe um ouro nisso. A gente encontra nas descrições, diferentes traduções, aquilo que foi se trazendo como mensagem. Então eu gosto muito de uma outra versão. Em alguns momentos hoje nós vamos pular para ver algumas palavras que existem na Almeida Revista Atualizada, na ARA. Mas ao escolher a NAA, saiba que é uma das minhas favoritas, a Nova Almeida Atualizada. A NVI é uma excelente versão, nova versão internacional, mas que você possa, meu irmão, ter uma devoção à leitura bíblica. Nós entendemos que muito mais do que vir aqui aos domingos e receber uma mensagem, nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja de crentes que conhecem a Escritura, para que não sejam enganados por qualquer vento de doutrina, que nós sejamos aqueles crentes, os bereanos, que vinham às vezes testificar, mas não é bem assim, talvez é isso aqui que está significando o texto bíblico, e que nós possamos, pastores e líderes, sermos humildes, em forjarmos crentes, que sejam melhores do que nós, que ensinem, que testifiquem das Escrituras, na sua casa, na sua rua, na sua comunidade, de vida, de trabalho, com tanta clareza, com tanto conhecimento e profundidade, quanto qualquer pastor tem a capacidade de fazê-lo, amém? Efésios 5, versículo 1 diz assim para nós: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A epígrafe no versículo 3, ou o título, como alguns gostam de falar, vai dizer o fruto da luz e as obras das trevas, na versão NAA. Versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças, palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, versículo 7, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz. Perceba que o apóstolo Paulo não diz assim: no passado vocês estavam nas trevas e agora vocês estão na luz. O apóstolo Paulo diz: vocês eram trevas. Trevas é o que nós éramos, e luz é o que nós somos. Nós não estávamos na escuridão, nós éramos escuridão, e agora nós somos luz. Grave isso. Vivam como filhos da luz. Versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos,
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Glória a Deus. Pode apagar a luz, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é imitador de Deus. O apóstolo Paulo está trazendo para nós a oportunidade de um rótulo favorável. Imitador de Deus. Nós aprendemos na Escritura em N versículos de Mateus, Lucas, que nós devemos ser imitadores de Cristo. E a Trindade de Deus é perfeita e ela traz para nós mensagens em que, como essa nessa noite, que nós temos que entender quando dissemos que somos crentes, dissemos que acreditamos em Deus, dissemos que estamos nessa terra tentando imitar a Cristo, tentando imitar o Pai, tentando representar a Jesus, tentando afirmar que o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas a Escritura vai trazer para nós um entendimento sobre isso. Paulo está argumentando que os filhos devem se parecer com os seus pais. E eu estou de frente de uma igreja, como muito bem disse o Marcos, frutífera, que tem muito filho aqui. E para você que já é pai, é fácil falar e ilustrar para você que teu filho te imita, que o teu filho te copia, no bom e no ruim, que o seu filho passa a ser um xerox seu, da sua esposa, e que nós somos esses reprodutores de coisas que nós fomos vendo, absorvendo, aprendendo. A gente não pegou certos padrões dos nossos lares e ficamos com eles só no nosso cérebro, só no nosso coração, a gente imita. Paulo está nos convidando a sermos imitadores de Deus, e ele traz na argumentação inicial, como filhos amados, que Deus é amor. Deus não só ama, Deus é amor. E ele diz, ele apresenta o caminho de quem imita a Deus. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Nós não podemos confundir, irmãos, alguns extremos que talvez tenham sido colocados em alguns lugares que não pregam o Evangelho. E com aqui eu começo o sermão falando a verdade. O compromisso de um pastor é com a verdade e não com brincadeiras. Doutrinas e ensinadores e falsos ensinadores do nosso tempo que querem dar ordens a Deus. Homens que não têm autoridade com o seu poodle que tem em casa, que o seu cachorro não obedece, mas pensa que dá ordens ao Senhor. Ao tracejar o caminho de imitador de Deus, Paulo está falando para nós sermos imitadores do amor de Deus, do amor sacrificial de Deus, do amor que se entregou, que entregou seu filho, de um amor que abre mão de autoridade, para dar a vida do seu filho em resgate de muitos. Essa é a premissa básica de entendimento de como que nós imitamos o Pai. Nós imitamos o Pai amando como Ele amou, se entregando como Ele se entregou, dando a nossa vida, o nosso tempo, e Ele vai mencionar o tempo na conclusão do capítulo. Nós entendemos que nós não mandamos em Deus, nós não decretamos e Deus obedece. O mundo espiritual não está subjugado a nós. Nós estamos em obediência ao mundo espiritual. Por isso que a oração do Pai Nosso, que é uma das mais emblemáticas da Escritura, famosas, é ou não é? Seja feita a tua vontade, assim como ela é plenamente feita no céu. Aqueles que clamam e amam o Senhor, eles clamam que a vontade do Pai seja plenamente satisfeita na terra, como ela já é plenamente satisfeita no céu. No céu Ele dá ordens aos anjos, aos serafins, aos querubins, e toda a celestialidade obedece ao Pai. E o plano de imitar a Deus é que eu e você nos colocamos em um canal constante de obediência a esse Deus. E que quando estamos precisando, e quando estamos clamando, necessitando, carecendo de algo dEle, nós pedimos. Uma das orações mais convictas que eu faço é: Pai, que a minha vontade e os meus pedidos possam se alinhar com a tua vontade. Porque o próprio Cristo na cruz disse: seja feita a tua vontade.
Jesus disse para ele: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O próprio Filho não quis ordenar ao Pai, ele quis pedir ao Pai. Mas ele pediu: Pai, que seja feita a tua vontade. Aqueles que imitam o Senhor amam como Ele ama, obedecem e pedem que a vontade dele seja plenamente satisfeita na sua vida. Nós não podemos imitar a Deus na sua soberania. Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Não é esse tipo de imitação que o apóstolo Paulo está trazendo. A imitação de Deus é um ensino claro das Escrituras para nós. E nós vamos começar indo para 1 João. A primeira carta de João, capítulo 4, o versículo 8. Pode colocar para nós. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor aperfeiçoado não é um amor que desiste, pastor Everton. Um amor aperfeiçoado não é um amor que abre mão. Não é um amor que escolhe pessoas como preferidas e favoritas para estar à mesa. Cristo morreu por mim e por você. E eu e você nesse momento, ao ouvir essa frase, sabemos que nós não merecíamos isso. Então a graça de Cristo ao alcançar um ladrão na cruz e dizer para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso, é um escândalo de amor. Deus é amor, e se nós não vivemos amor, nós não conhecemos de fato o Senhor. Nós não estamos o imitando como a Escritura nos convida a imitar. O crente, eu e você, somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E nós somos comprados com um alto preço, irmãos. O preço do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Só 2 versículos estão dizendo isso tudo para mim e para você na introdução dessa noite. Nós somos filhos amados. E nós somos comprados com um alto preço. A ideia de imitação na época, entenda isso. E isso conecta muito com o nosso tempo. Vinha imitador de conhecer uma teoria. E como mímica, um orador imitava outros oradores. E isso ia para a prática. E talvez nesse tempo que vivemos, nós conhecemos muitos oradores que como mímica imitam outras pessoas. E colocam em prática coisas que estão somente imitando. Como diz o senso comum, falar até papagaio fala. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está querendo trazer para nós. Aqueles que imitam a Deus, a ideia por trás está aqui trazendo a ideia de santidade. Quem quiser imitar a Deus não só conhece a teoria, não só o imita como mímica, como prática, mas busca ser santo. Imitar a Deus envolve uma imitação de santidade, do padrão do céu. É mais uma vez trazer o padrão de obediência a Deus do céu para a terra. O crente é santo. E ele vai trazer para nós agora praticamente no meio do sermão, indo para o versículo 3, aquilo que não são frutos de um santo, são frutos da carne. E como semana passada ouvimos sobre a mentira de forma contundente, essa semana que possamos refletir nesse domingo para a semana seguinte,
O versículo 3 coloca para nós de Efésios 5, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. A primeira lista que o apóstolo Paulo traz para nós é a lista de pecados sexuais. E nós somos uma igreja, por óbvio, você que já é da casa sabe, nós professamos aqui a fé da salvação pela graça, mediante a fé, somos salvos em Cristo Jesus. Cremos que a salvação não é algo que pode ser roubada, tirada de nós, mas nós pregamos o Evangelho de Cristo na sua integralidade. E aqui nós precisamos falar nessa noite, irmãos, como quem ama, como quem cuida, como quem zela pelas ovelhas. Ei, imoralidade é pecado, traição é pecado, adultério é pecado, pornografia é pecado. Ah, pastor, essa mensagem é só para os casados. Não, solteiros, você está se tornando um cristão mais santo possível para merecer aquela moça que você tanto sonha? Ou você está buscando numa moça nada daquilo que você é? Você quer uma cristã, uma crente pura, mas você é puro. Você já se tornou aquilo que você almeja? Para que alguém se aliancie com você? Não é para que alguém só vá no cartório com você. Não é para que alguém só venha pegar a bênção do pastor com você para poder ter relações. É para que alguém viva uma vida santa e familiar com você. Você tem procurado ser e não só imitar? Não ser só um orador que imita o que os outros falam? Não ser um grande imitador do que o pastor diz, mas no bastidor não é bem assim? Nós precisamos nos render àquilo que a Escritura fala para mim e para você. Nós precisamos obedecer o Pai na terra, como a celestialidade obedece Ele no céu. Nós precisamos render os nossos anseios e desejos aos pés da cruz. Quando cantamos aqui, prostro-me diante da cruz, eu caí em lágrimas, e sim, vou cair para sempre com essa música. Porque eu prostro-me diante da cruz, abrindo mão dos meus desejos carnais, abrindo mão dos anseios que não vêm de mim, que vêm da carne, abrindo mão daquilo que me afasta da santidade de Cristo, da representatividade de Deus nessa terra, abrindo mão das minhas vontades, abrindo mão dos meus eus, dos meus achismos, Tiago. Menos de mim, mais de ti. Tem uma linda canção que é cantada na nossa nação. É nada de nós e tudo dele. Que nós possamos ser puros de mente, de coração. Irmãos, no contexto de Éfeso, aqui e Corinto, quando Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 9 em diante. Corinto tinha um alto nível de prostituição, um alto nível de imoralidade, de pecados sexuais. Paulo está corrigindo para a igreja que está se formando. E seria muito fácil entender que o que está acontecendo em Coríntios 6 e o que está acontecendo em Éfeso 5 era só para aquele tempo, mas não. Em Éfeso, na igreja, na cidade de Éfeso, tinha um altar para uma princesa que se chamava Diana. E ela era a princesa da prostituição. A prostituição no tempo de Éfeso, dos Efésios, era um altar de adoração para que aquilo fosse praticado, feito. E a igreja está crescendo no meio daquelas mensagens, que diz que a espiritualidade está em segundo plano, mas a carne tem que ser liberada. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso tempo, ele não é igual, ou pior, ou melhor, ou inferior. Se naquele tempo existia um altar de adoração, uma princesa de prostituição, e isso era propagado naquela cidade como algo a ser feito, na verdade os pensadores daquele tempo diziam que quanto mais fosse pecado, mais era testada a graça de Deus, o que é uma heresia por si só. O apóstolo Paulo está trazendo, não, você tem que se esvaziar, renunciar à carne, renunciar ao que está sendo pregado em todos os lugares de Éfeso, que não são o que a igreja prega. Eu e você temos que renunciar ao que a nossa geração tem pregado.
Existem altares de adoração à prostituição no nosso tempo. Você sabe do que eu estou falando. Mudou o acesso, mudou o formato, mudou a maneira. Mas a rendição ao pecado é a mesma. Nós precisamos pegar o chamariz do apóstolo Paulo para nós, para a nossa geração e dizer: ei, isso aqui não cabe para quem é cristão. Isso aqui não cabe em Éfeso e não cabe na igreja AME. O nosso padrão é Cristo, o nosso padrão é a santidade de Deus, o nosso padrão é ser puro como o Pai é. E na sequência, para nós adiantarmos dos pecados sexuais, o apóstolo Paulo vai trazer um outro pecado, que eu acho que só acontece no exterior, no Brasil não acontece, amém, irmãos? Vocês vão entender. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças, pois isso não convém. O apóstolo Paulo vai migrar dos pecados sexuais para os pecados da língua. E eu não tenho como não lembrar de Tiago, em que o apóstolo Tiago vai dizer que a língua tem a capacidade de incendiar. E aí nós podemos achar que não tem conexão, Marcinho. Poxa, por que o apóstolo Paulo foi do pecado sexual para o pecado da língua, sendo que são coisas tão antagônicas, tão distintas? Olha o que diz, coloca para nós na projeção Tiago 3:2. Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Guarda esse versículo, irmão. Eu apanhei dele essa semana. Refrear a língua ajuda a refrear todo o corpo. Todo o corpo. Entendeu? A minha falecida avó, a avó Maria, dizem que ela dizia uma frase e a família levou isso para frente. E quando as pessoas estavam falando mal uma das outras, quando elas estavam com maledicência ou fazendo fofoca, meu pai e minhas tias contam que a minha avó ficava em silêncio ouvindo o que as pessoas falavam. E quando as pessoas tinham colocado tudo para fora, a minha avó dizia assim: Ramon, cuidado, as maravilhas ficam 3 dias em cada casa. Que você está falando tanto com a língua desenfreada, é porque está muito bom. E como alguém vivida, a minha avó dizia: cuidado, se está tão bom assim que você pode ficar falando dos outros, dura 3 dias isso aí em média. É senso comum, mas eu nunca esqueci disso. Se 6 coisas Deus odeia, a 7ª Ele abomina, é a boca maledicente. Que nós possamos ser crentes, que aprendamos de todas as formas que a Bíblia traz para nós de sabedoria, irmãos, a refrear os nossos impulsos. Porque lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, vai dizer para nós a Escritura: bem-aventurados são os pacificadores. O cristão da igreja AME, amém, em nome de Jesus. Em qualquer mesa que estão falando mal de alguém, aí eu pego a sabedoria do meu pai. O meu pai em algumas mesas dizia assim: você falaria na frente da pessoa que você está falando aqui para mim? Aí a pessoa... então não fala para mim. Acabou. Nós temos que ser vigilantes, constantes. Por quê, pastor? Por que temos que ser vigilantes? Por quê? Só porque é pecado? Só porque é uma religião e nós aqui estamos agora diante do legalismo, das regras? Não, em nome de Jesus não. Mas na sequência, nós vamos entender o porquê. O versículo 5 diz assim: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. Aí ele ainda explica que a avareza é idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Então o que o apóstolo Paulo está colocando é isso aqui, além de ser errado, tem julgamento. Será julgado, será avaliado pelos céus. Isso aqui alcançará julgamento. É isso que o versículo diz para nós, fiquem sabendo disso. O imoral, o impuro, o avarento, o idólatra, não tem herança no reino de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. O engano dos falsos mestres, o engano que tentam silenciar a voz de Deus, mensagens que não são a de Cristo, mensagens que vendem o Evangelho do Senhor em troca também de finanças, também de clientes, em troca daquilo que é a essência, que é a noiva de Jesus, a igreja do Senhor. Para esses, não se engane, teremos a ira de Deus, teremos o julgamento do Senhor. Haverá a manifestação da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No versículo 7, portanto não participem daquilo que eles fazem. O mundo faz assim? No colégio é normal assim? Na faculdade é normal assim? Na casa de alguém é normal assim? Não. Aqui dentro, e aqui dentro, do cristão, não é normal assim. Quando eu estou na mesa, eu sou o próprio Cristo naquela mesa. Os cristãos, vocês sabem, fomos chamados de cristão porque fomos reconhecidos lá na igreja primitiva como os pequenos cristos. E se tem um pequeno Cristo na mesa, não tem coparticipação com aquilo que o mundo diz que é normal, não tem conluio, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado, aqui entra o entendimento do que eu dei ênfase na nossa leitura da Escritura. Vocês eram, o apóstolo Paulo está dizendo, nós éramos trevas, nós éramos escuridão, mas nós não somos mais. Nós somos luz, nós somos a luz que incendeia aquela mesa, nós somos a luz que incendeia aquela família. Pastor, mas foi depois que eu reconheci Cristo, que parece que me persegue mais, parece que falam mais mal de mim, foi depois que eu aceitei a Jesus e que eu estou servindo o Senhor, que eu participo na igreja, que eu coopero financeiramente com a casa de Deus, aí é que a coisa se levantou. Bem-vindo ao clube, irmão, estamos juntos, estamos sendo testados, moldados e aperfeiçoados no amor de Deus. É por isso que mensagens de ursinho carinhoso gospel é mentira e falsa. É por isso que mensagem que alisa o teu ego é falsa. Jesus foi chamado de falso profeta, Jesus foi chamado de beberrão, de que ele andava com pecador. Você está percorrendo o caminho do Senhor, você vai ser testado até mesmo no que vão dizer de você, mas você, ao caminhar, ao andar com pessoas, ao participar de mesas, ao frequentar lugares, você vai ser reconhecido pelos seus frutos, e os frutos que o apóstolo Paulo está dizendo, são os frutos de luz. Fruto de luz é de quem ilumina, de quem é uma candeia onde está escuro. Ontem estávamos aqui, as luzes todas acesas, o telão desligado, e um amigo meu falou, o telão parece até pequeno, porque o foco agora está aqui embaixo. A luz, ela traz clareza para todo o ambiente, ela coloca até o telão na medida certa. A luz baliza aquilo que precisa ser balizado no nosso coração e no coração de quem anda conosco. A luz não cede. Nós temos que andar como filhos da luz, porque nós somos luz. Nós temos que condenar as obras infrutíferas das trevas. A luz, se você não sabe, ela purifica. A luz ilumina. A luz aquece. A luz aponta a direção. A luz avisa sobre os perigos. A luz produz vida. Você tem sido um crente que produz vida? Você tem sido um crente que avisa os perigos para quem é filho das trevas? Ou nós, com 6 amigos que são das trevas, a gente se torna o 7º? Porque eles estão em maioria. Irmão, faz muito tempo que eu decidi ser impopular.
O famoso colocar água no chope. E um dia foram fazer piadinha comigo. E aí eu falei, é isso aí mesmo, o que tem? Virei careta, irmão. Porque quando eu estava na vala, tu só falava mal de mim. Desce o sarrafo também no cara, né? Entra no sermão junto. Mas o Cristo que me libertou das trevas, que me achou, que viu valor em mim na vala, a Ele eu represento com qualidade agora. A Ele eu quero resplandecer, a luz que vem dEle tem que ser transmitida através de mim. E a sua opinião ficou desse tamanhinho aqui, ó, perto do que Cristo acha a meu respeito. Você quer abrir mão da minha amizade? Abra, porque eu não estou afim de abrir mão da amizade de Cristo. Eu sou filho da luz, e como filho da luz eu não abro mão dela. Espírito Santo, que nós possamos ser iluminados, aquecidos, apontar direção para mesas, famílias e lugares que estão vivendo os perigos do pecado, que estão vivendo os perigos da morte espiritual. Nós não seremos cúmplices. O fruto e os filhos da luz reprovam as obras da carne, de forma vivida, mais do que de forma falada. Vivam como filhos da luz, versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda. E aqui nós temos que ver se nós encaixamos, porque senão a gente fala bondade, justiça e verdade. É tão bonitinho falar bondade, justiça e verdade, mas será que somos justos, verdadeiros e bons? Se não for pela graça de Cristo, não seríamos. Tratando de descobrir, o apóstolo Paulo vai trazer esse adjetivo descobrir, então talvez esteja coberto, nós temos que descobrir o que é agradável ao Senhor. Nós não estamos mais interessados no que é agradável para os nossos amigos, para parentes, para conhecidos, para colegas de trabalho. Nós estamos interessados no que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Tem certos testemunhos que nós temos que começar a abandonar de contar. Tem certos detalhes da nossa história que não precisam mais ser contados, irmãos. Nós já fomos salvos, remidos pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E se for talvez para levar pessoas a imaginar o pecado, que nós não o façamos. O apóstolo Paulo está dizendo isso, tem coisa que não vale mais a pena nem ser mencionada. Deus já te perdoou, você já te perdoou, você é perdoado, livre desse pecado em nome de Jesus, amém? E agora você fica lembrando, carregando o defunto. Já está morto, já está perdoado. A Bíblia diz que o Senhor joga no mar de esquecimento. Aí você e eu talvez pegamos e lembramos a Deus, Senhor, lembra? Olha o que eu fiz em 2006. Nem menciona mais, irmão, ser perdoado. Preocupe-se em descobrir o que agrada ao Senhor agora. O que agrada ao Senhor agora? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Essa mensagem é maravilhosa. Se talvez estamos perdidos em atos e delitos que nos afastam da santidade de Deus, Ele está dizendo, desperte, você que está dormindo, levante-se entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo vai restabelecer a luz que sempre foi preparada para resplandecer através de você.
Cristo vai voltar a brilhar no seu coração, nas suas atitudes e nos seus relacionamentos. E aí, indo para a conclusão, o apóstolo Paulo, no versículo 15, diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira com a que vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não vivam como tolos. Como tolo é como tolo. Você vê Provérbios às vezes. Esses dias eu vi um meme, né, pastor Hermes? Estou meio parecido com esse tolo que o Salomão fala em Provérbios. Meu Deus. Não viver como tolo e andar como sábio é ter a sabedoria à sua disposição e prática o tempo todo. E aí olha o que ele vai dizer: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então os dias são maus em Éfeso, e os dias são maus em Joinville, no Brasil. Mas eu e você, quando caminhamos debaixo de conhecimento da palavra, da luz de Deus e da santidade do Pai, nós estamos sendo sábios. Ah, mas para o mundo não parece. Não interessa o que o mundo acha, interessa o que o céu pensa a meu respeito. Eu ando de acordo com a sabedoria do alto, porque toda sabedoria que advém do mundo é tola. A sabedoria do mundo, ou ela me faz viver bem aqui, ou ela vai me levar para o inferno vivendo bem aqui. A sabedoria de Deus talvez fique desconfortável aqui, mas ela vai me levar para um céu eternamente, plenamente salvo, cuidado, remido, perdoado, santo, imaculado, um novo corpo. É isso mesmo. Viver em sabedoria, dizendo: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o tempo. O apóstolo Paulo está falando para salvar o tempo que você puder, para fazer coisas importantes que te tornem mais sábio e menos tolo. Eu estou há meses lutando para baixar o relatório de número de horas que eu uso isso aqui, porque isso aqui me deixa mais tolo e menos sábio. E eu estou falando de mim, irmãos. Isso aqui me deixa mais sábio e menos tolo. É simples. Mas não é só o celular. Tem muita coisa que nos deixa mais tolos e menos sábios. E aí, não, mas como assim, pastor? O que isso tem a ver com o tempo? Onde que é mais fácil gastar tempo? Aproveitem bem o tempo, o apóstolo Paulo diz. Por essa razão, versículo 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui eu quero ir para a conclusão, trazendo uma reflexão para você. A vontade do Senhor, desde que Adão e Eva caem, é um plano de salvação, é um plano de perdão, é um plano que envolve misericórdia. Por mais que parte dessa mensagem seja pesada, irmãos, a nos depararmos com pecados que a Bíblia obriga-nos a estudar e entender que isso é pecado para mim e para você. Deus, quando o homem cai no jardim, Ele cria um plano de salvação. Jesus Cristo está previsto, premeditado na história. Mas tem uma grande diferença, eu quero ministrar isso na sua vida nessa noite, sobre o Antigo e o Novo Testamento. É no Antigo Testamento, no modelo anterior do legalismo, da religião, no modelo que trata irmãos e ovelhas como culpa, com peso, com fardo, que quando um leproso era tocado, você ficava impuro. A severidade, aquilo que era severo, reverberava em quem tocava o mal. Mas eu vim aqui nessa noite falar para pessoas, para irmãos, que nós estamos debaixo do véu da nova aliança. Nós estamos debaixo do tempo de Cristo, no antes e no depois de Cristo, e nós estamos no depois de Cristo, depois da cruz, depois que o véu se rasgou, e depois da cruz. Eu quero contar para você, que quando Jesus tocava um leproso, ele ficava curado, que quando uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos, tocava em Cristo, ela ficava curada. Eu estou nesse tempo junto com você, que se você tocar as vestes de Cristo nessa noite, Ele vai purificar o teu coração, Ele vai iluminar a área que precisa ser iluminada para sempre, Ele vai te transformar, como Ele tem há 2025 anos, transformado homens e mulheres em novas criaturas. Eu vim aqui falar de Cristo, eu vim aqui falar de Jesus,
que perdoa, que tem misericórdia e graça. Eu não vim aqui falar de religião, eu vim aqui falar de Jesus. E Ele está aqui. Se em algum momento dessa mensagem, nessa noite, você disse: isso aqui me confronta, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui eu faço, isso aqui é comigo, não tem problema, a boa notícia é: Ele está aqui. E Ele vai tocar o meu e o teu coração. Ele está aqui. Jesus está aqui, essa casa é dEle, esse lugar é dEle. Nós fazemos as coisas aqui para glorificar a Ele. Somente a Deus a glória. E Ele é dono de toda luz, de todo perdão, de toda sabedoria, de todo conhecimento. Ele é dono da plenitude da graça, que nos salva, que nos redime, de hoje para sempre. É Ele, é tudo sobre Ele.